Uma notícia que não causa grande surpresa, porque nos últimos dias o nome de Gleisi Hoffmann começou a ganhar muita força, mas que surpreende, Stout, à medida em que Lula tem sido orientado muito, inclusive não só por auxiliares, mas por lideranças do Congresso, a fazer sinalizações para o centro, a não se fechar no governo e buscar, né, consenso, mais apoio, em razão da baixa popularidade que tem sido demonstrada em pesquisas de forma consecutiva. Mas Lula decidiu optar por uma decisão pessoal. Alguém que é muito ligado a ele, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, alguém que é da confiança dele, e uma escolha que fortalece, evidentemente, o PT à medida em que ela é a presidente nacional do partido. Gleisi Hoffmann assume o lugar de Alexandre Padilha, que já não vinha bem no cargo. Foi nomeado para um ministério importante, um dos mais importantes da esplanada, o maior orçamento, que é o Ministério da Saúde. Já executou esta função, né, no governo Dilma, e pode ir bem lá, mas na articulação política ele vinha alvo de muitas críticas. O que se esperava antes desta mudança na saúde, antes do nome de Gleisi ganhar força nos últimos dias, era que Lula optasse por alguém menos combativo, mais conciliador, e também, PG, Stout, por um nome que não fosse exatamente do PT, porque hoje o PT não está nem perto de ter a força que teve lá no primeiro mandato, segundo mandato do presidente Lula no Congresso, e hoje o governo está muito dependente de alianças, né, para conseguir o mínimo, que é o que tem conseguido até agora no Congresso. Não vamos esquecer que o orçamento de 2025 ainda não foi aprovado. O governo tem dificuldades claras sobre isso, teve dificuldade para manter o plano safra de pé. Hoje o nosso colega Josimar Farini informou que obras devem ser paralisadas em rodovias federais gaúchas por falta de dinheiro em razão da não aprovação do orçamento. Então é algo básico que não está ocorrendo pela dificuldade do governo de lidar com o Congresso, e a escolha de Gleisi Hoffmann pode aumentar estas dificuldades em razão do perfil dela, um perfil combativo, mais radical do PT, e que pode ter dificuldade para esta conversa, né, com outras lideranças, com outros partidos. Pois é, Ucho, a gente olhando daqui dá uma impressão de que é uma atitude despropositada mesmo, né, de colocar uma pessoa na articulação política como a Gleisi, que tem um perfil que não é conciliador exatamente, pelo contrário, ela é de uma ala que é uma esquerda mais extremada, né? Ela é do choque. Ela defende regimes autoritários de esquerda, inclusive. Se o Alexandre Padilha, que tem um perfil mais moderado, foi muito mal na articulação política, como é que a Gleisi Hoffmann, com esses impulsos que são mais agressivos na maneira dela de militar, vai conseguir lidar com o centrão, com as diferentes, aliás, correntes que tem dentro do Congresso e que precisam encontrar no interlocutor alguém que se sinta à vontade para conversar, né? Não me parece o caso da Gleisi. Por que o Lula toma essa decisão, Chu? É para fortalecer o PT? Porque o PT está muito dividido? É isso? Porque aparentemente é uma decisão burra, né? Mas o Lula não é burro. Ele toma essa atitude, PG, me parece, exatamente para não dar o braço a torcer para o centrão, para não mostrar que está entregando o governo a outras forças. Ele tinha outras formas de fortalecer o PT e ele precisa, sim, mostrar unidade até para fazer o sucessor que quer na presidência do partido, mas para isso ele poderia nomear Gleisi Hoffmann, como era a tendência nas últimas semanas, para outro ministério, no caso, um ministério menor, que tem uma ligação direta com os sindicatos, com movimentos sociais, que é a Secretaria-Geral da Presidência. Ela estaria também dentro do Palácio do Planalto, assim como a SRI, a Secretaria de Relações Institucionais. A Secretaria-Geral, ela também fica, né, dentro do Palácio do Planalto, poderia despachar diariamente com o presidente, mas não teria esta função tão delicada e que exige um perfil mais conciliador. O que me parece, primeiro, é isso, o presidente não dar o braço a torcer para o centrão e também ter ali na função alguém que é da confiança pessoal dele. Vamos lembrar que Gleisi Hoffmann esteve lá quando o Lula estava preso em Curitiba, quase que diariamente em frente à prisão, tinha encontros com ele lá, em 2022 ajudou a organizar a campanha vitoriosa, então Lula é muito grato a ela. Mas na minha opinião, PG, Stout, escolhe o lugar errado e a hora errada, especialmente para colocar a Gleisi na articulação política.
E a Gleisi Hoffmann tem um histórico no governo também de embates e críticas à política econômica. Como é que fica o ministro Haddad nessa história toda, com o fortalecimento da Gleisi e do seu grupo político dentro do PT, dentro do governo agora? Ainda mais enfraquecido, Stout, o que dá uma sinalização de que o governo, nesta segunda metade, pode tomar medidas que não tomou até agora, e muito em função da política que era defendida por Fernando Haddad. De equilíbrio das contas, de responsabilidade fiscal, de só gastar depois de ter o dinheiro em caixa, né? De buscar um equilíbrio, que é algo que não é consenso dentro do governo. Gleisi Hoffmann sempre falou muito que o próprio presidente Lula queria falar e não podia enquanto presidente. Estou citando aqui, por exemplo, críticas muito mais pesadas contra o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, críticas internas muito pesadas contra o próprio ministro Haddad. Então, Stout, eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente, porque mostra algo que a gente deve começar a perceber daqui para frente, que é o enfraquecimento político do ministro Haddad, que até agora, frente a investidores, ao mercado, até mesmo a partidos de centro, tem sido um pilar de sustentação da ideia de responsabilidade fiscal do governo, e pode criar, sim, mais dificuldades para ele seguir relevante e cada vez mais tornar medidas populistas mais frequentes. Não sei se tem relação com isso somente, mas a Bolsa Brasileira tem uma queda bem acentuada hoje, Chu, 1,42%. Agora o Ibovespa caindo, o principal índice da B3. Certamente influenciada, não só pela notícia local, mas também por essa questão envolvendo Donald Trump nos Estados Unidos, como vocês destacaram agora, mas com uma descrença. O mercado, né, Stout, ele nunca olha para o dia, ele sempre olha para o futuro. Exato. E o que demonstra o futuro é, de fato, essa disposição do presidente Lula de ir para o embate, de fortalecer a esquerda, o partido dele, daquela frente ampla que era prometida na campanha ficar cada vez mais para trás. A não ser que Lula decida fazer uma reforma ministerial mudando muito o desenho da esplanada, que a gente ainda não tem nenhuma perspectiva concreta. Vamos ver se nos próximos dias, pressionado pelo Congresso, ou até mesmo sensibilizado, né, pelo que até agora não o tocou, que são estes alertas de que o governo pode perder a capacidade de governabilidade, de articulação no Congresso, se ele faz uma mudança um pouco mais expressiva nos cargos que indicou, né, por decisão pessoal ou até mesmo para agradar o seu partido.